Pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série Vestidos para Matar, começando o nosso terceiro episódio da nossa série. Vamos falar sobre mais 8 uniformes de combatentes usados na guerra entre 1902 a 1944. Antes de começar, eu queria pedir a vocês um pequeno favor. Se vocês realmente estão gostando dessa série, e o que eu peço é que vocês possam curtir os vídeos, comentar, compartilhar, porque assim vocês vão me ajudar a fazer o canal a crescer cada vez mais, tá ok? Eu vou estar sempre aqui postando vídeos sobre história, sobre esportes. Esse é o objetivo do meu canal, então, se possível, vocês curtam e compartilhem os nossos vídeos, que vocês vão nos ajudar muito, ok? Pronto, vamos dar continuidade aqui. Vou falar sobre mais 8 uniformes de combate usados em guerras. Esse primeiro combatente aqui pertencia à 15ª Divisão Panzer no norte da África, em 1941. Naturalmente, quando as unidades de blindados do exército alemão foram transferidas para o teatro do norte da África, o uniforme preto das zonas europeias não era mais adequado. Dessa forma, víamos as guarnições de blindados adotando o uniforme padrão caqui do Afrika Korps, como o da ilustração, consistindo em uma túnica caqui com camisa caqui mais clara de gola aberta por baixo e culotes ou calças retas. O calçado eram botas de cano alto, de amarração superior, de couro e camurça, que costumavam ser trocadas pelas botas de cano curto, mais frescas para as condições áridas do deserto. Na verdade, flexibilidade e customização eram os lemas da farda para deserto. As temperaturas escaldantes faziam que os regulamentos de uniformes fossem menos cobrados, pois cada soldado adaptava-se como podia ao calor. Este soldado veste o uniforme do exército, mas também na gola a insígnia das forças blindadas da faca na caveira como um distintivo simples. Esse segundo combatente alemão lutou em Paz de Calais em 1940. A ilustração é do piloto de caça da Luftwaffe, Tenente Joachim Mancheberg, um aviador muito condecorado da JG-26, que abateu 135 aeronaves aliadas antes de ser morto em ação, em 1943. As condecorações são a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe e a Cruz de Cavaleiro, junto com outros distintivos de piloto. O uniforme azul acinzentado era o padrão da Luftwaffe. Suas origens remontam à farda adotada pela Associação Esportiva Aérea Alemã de 1933. A túnica tinha uma fileira de botões com 2 bolsos no peito e 2 bolsos laterais, e o posto é exibido em branco nas insígnias da gola e nas platinas. As calças são culotes, como os vistos aqui, ou calças retas usadas com botas de cano alto ou sapatos pretos, respectivamente. Finalizando a farda, o cap, que tinha uma cinta de pelo de cabra artificial, galões prata e insígnia da Luftwaffe. Mais um fardamento alemão, este pertencia à Marinha Alemã, Jutlândia, 1916. Este uniforme foi estabelecido dentro da Marinha Alemã no início do século XX. Embora o casaco do primeiro uniforme fosse substituído por essa túnica transpassada, a farda típica de um oficial da Marinha na Grande Guerra era a túnica azul com as calças combinando, uma camisa branca e gravata preta, sapatos pretos e cap naval. O cap era azul e tinha uma cinta preta de pele de cabra e pala de couro. O top era ornado com folhas de carvalho e com uma coroa no topo. O posto deste oficial é indicado pelos galões na manga
e a coroa imperial. Embora os oficiais da marinha nesta época frequentemente tinham o posto indicado pelas platinas. Durante a pesada batalha da Jutlândia, as perdas navais alemãs foram menores que a dos britânicos, mas não eram mais aptos a operar além da segurança dos portos nacionais. Mais um fardamento de combatente alemão usado nos pilotos de dirigível na Alemanha em 1914. Para quem não sabe o que é um dirigível, vou deixar aqui uma imagem para vocês verem o que era um dirigível. O dirigível era isso aqui, ó. Dando continuidade explicando sobre este fardamento, as incursões aéreas com dirigíveis sobre a Inglaterra tiveram pouca importância tática na Primeira Guerra Mundial, embora o efeito psicológico fosse grande. A ilustração é do capitão-tenente Joaquim Breithaupt, comandante do L-15, com seu fardamento usual para operações geladas sobre a costa sul da Inglaterra. As altitudes eram muito baixas pelos padrões de hoje, até 4.877 metros. Entretanto, no cockpit sem aquecimento, isso significava temperaturas congelantes. Para contornar isso, Breithaupt veste por baixo uma blusa de uma espessa lã, sobre a qual ele usa um jaquetão transpassado naval com a cruz alemã e indicações de postos nos punhos, que são usadas nas calças de couro e no cap naval. Este tem um top imperial com folhas de carvalho e uma coroa no topo. O maior Zeppelin da Alemanha tinha 220 metros de comprimento com alcance de 25.744 quilômetros, o que dá 16.000 milhas. Mas após ter sido destruído, a Alemanha encerrou o uso de dirigíveis para propósitos de combate. Mais um uniforme alemão usado na França em 1940, Segunda Guerra Mundial. Com a aproximação do verão durante a campanha da Batalha da Grã-Bretanha, muitos aviadores alemães começaram a usar o macacão de voo de lona desenhado para uso no verão. A fabricação em lona tornava-o mais leve e os bolsos eram internos para evitar as seções volumosas de formação. O chapéu neste caso é o cap da Luftwaffe em vez do capacete de voo de linho bege, normalmente usado nas operações. Este cap caracteriza-se pela águia, top, folhas de carvalho e asas da Luftwaffe, enquanto a jugular apresenta a cor prata de posto de oficial. O posto real de major é indicado pelos 2 galões e insígnia de hélice na manga. O salva-vidas amarelo é usado para a possibilidade real de pouso forçado no Mar do Norte ou Canal Inglês. Muitas aeronaves alemãs caíam por falta de combustível a caminho de casa e eram forçados a aterrissar no mar. Primeiro regimento de paraquedistas alemães que lutaram na Bélgica em 1940. As forças aeroterrestres alemãs investiram pesadamente no projeto de um uniforme de paraquedista prático e funcional, ainda que os paraquedas RZ-1 e RZ-16 não dessem nenhum controle direcional de voo e deixassem os paraquedistas em ângulo oblíquo nas cordas. Este paraquedista veste um uniforme típico do verão de 1940. Embora o cinza pareça mais comum do que o caqui, o casaco usado sobre o uniforme regular era removido por zíper no salto, embora o colete de paraquedas não tivesse nenhum mecanismo de liberação rápida. Em 1941, um segundo casaco padrão apresentava camuflagem splitter em lascas. O capacete era do tipo de paraquedista projetado para não prender nas cordas,
enquanto as polainas revestidas com paina protegiam as pernas. As botas dos paraquedistas tinham um solado de borracha espesso para evitar escorregões dentro da aeronave. Esse próximo uniforme foi usado pelos alemães do Regimento de Lanceiros de Ulanos, que lutaram na Bélgica em 1915. Os ulanos foram uma das diversas divisões de cavalaria alemãs na Primeira Guerra Mundial. As outras incluíam os coraceiros, dragões, os sardos e Jäger, Zuppleerde, infantaria montada. Embora o uniforme M1910, o uniforme padrão dos soldados da cavalaria alemã, usado por este oficial ulano, siga o esquema geral de cores de cinza de campanha que o exército regular tinha adotado. O estilo é muito mais teatral. Dois aspectos em particular chamam a atenção. O primeiro e o mais evidente é o característico capacete Cesapka, aqui com um top na parte superior. A cor caqui do Cesapka é devido à sua capa, em cenários fora da guerra. O chapéu seria nas cores regimentais. Outro item predominante é a túnica transpassada, com cor na gola em pé e apresentando a arma no acabamento e nos punhos. Este oficial está armado com a pistola Mauser C-96, fardamento usado por combatente alemão na Legião Condor em Madrid, 1939. A Legião Condor foi uma força de cerca de 100 aeronaves alemãs, divididas igualmente entre bombardeiros e caças e acima de 16.000 soldados que combateram em prol da causa nacionalista na Guerra Civil Espanhola. Hitler distribuiu a força em novembro de 1936 e o conflito propiciou aos aviadores alemães e muitas tropas terrestres. A Legião também contou com unidades antitanque, antiaéreas e blindadas. A oportunidade de experiência de combate antes da Segunda Guerra Mundial. Talvez as táticas aéreas mais importantes que surgiram foi o emprego de caças em uma Schwarm de 4 aeronaves e também o bombardeio de mergulho. Este piloto, ilustrado no fim da campanha, está vestido um gorro sem pala de aviador alemão, jaqueta e culotes, tudo na cor caqui escuro. No bolso do lado direito do peito carrega uma medalha de campanha alemã, Cruz Espanhol, acima da qual se encontra o distintivo da Força Aérea Espanhola. Suas botas são de um oficial, fabricadas com couro camurça e forradas com lã. Pessoal, eu vou continuar com essa série Vestidos para Matar, mas em breve estarei iniciando uma nova série falando sobre armamentos, sobre blindados, sobre aeronaves. Então vai ter muito conteúdo de história aqui. Então se inscrevendo, curtindo e compartilhando os vídeos, tá ok, pessoal?